Você acorda antes do sol. Não porque está ansioso, mas porque não conseguiu dormir. Seu corpo está pesado, os olhos ardem e sua boca tem gosto de ferro. O cheiro da casa, madeira molhada, café frio e sabão de coco parece mais forte hoje, como se ela estivesse tentando se gravar na sua memória antes de ser apagada. É seu aniversário de 10 anos. E isso significa que você tem que ir embora. Você escuta o barulho das xícaras na cozinha. Sua mãe está lá, em silêncio, mexendo um chá que ninguém vai beber. Seu pai encosta no batente da porta, o olhar afundado nas sombras da sala. Ele acende um cigarro, mesmo tendo prometido que tinha parado. Ninguém fala, ninguém te abraça. É assim que funciona. Na televisão, em volume baixo, passa um documentário do governo sobre a importância da jornada Pokémon para o desenvolvimento infantil. Uma criança sorri enquanto corre por campos verdes ao lado de um Charmander, obediente e alegre. Mas você sabe que aquilo é encenação. Na escola, vocês já tinham visto o vídeo 5 vezes e sabiam que o mesmo Charmander tinha atacado um técnico de som 2 dias antes. Teve queimaduras de 3º grau. Mas era um risco calculado, diziam. Tudo faz parte da formação. Na sua cidade, sair de casa aos 10 anos é uma obrigação velada. Crianças que não se tornam treinadores viram fardos para o sistema, disse a diretora na última reunião com os pais. A frase pairava no ar como um mofo. Quem não parte vira estatística. Trabalho de manutenção, colheita, mineração, vidas silenciosas, curtas e invisíveis. Por isso seus pais forçam um sorriso murcho enquanto você veste uma mochila maior que seu tronco. Por isso eles colocam uma caixa de primeiros socorros na lateral e uma muda extra de roupa na parte de baixo, porque no fundo eles sabem que talvez você não volte. O caminho até o laboratório é longo, mesmo sendo perto. As ruas de paralelepípedo estão vazias, mas as janelas cheias de olhos. Algumas mães choram escondido, outras se orgulham alto. Um menino vomita no meio do caminho. Uma garota de trança tenta fugir. É arrastada pelo braço. Você continua andando. Seus pés doem. O laboratório do professor local não é como nas propagandas. Não tem vidros limpos, nem robôs simpáticos. É um prédio cinza, com cheiro de cloro e tinta velha. Um lugar mais parecido com um posto de vacinação de emergência do que com um centro de pesquisa. Há uma fila do lado de fora. Crianças, pais, alguns oficiais, guardas armados com bastões elétricos fazem sinal para que vocês mantenham a ordem. É o mesmo bastão usado para conter pokémons em surto. Lá dentro tudo é barulhento. Sons metálicos, impressoras térmicas rangendo, pessoas discutindo. Ninguém parece feliz por estar ali. Uma recepcionista fala seu nome sem te olhar nos olhos. Número 231, sala 4. Vá agora. Na sala 4 há 3 cápsulas metálicas sobre uma bancada fria. Dentro de cada uma, um Pokémon inicial. Bulbasauro, Charmander, Squirtle. Mas eles não parecem fofos. O Bulbasauro bufa e raspa os cascos no vidro. Está com uma placa no olho. Agressivo, sedado recentemente. O Charmander arranha o fundo da cápsula com as garras. Sua cauda está com uma proteção metálica para não causar incêndio. O Squirtle está encolhido, tremendo, os olhos injetados de raiva, como se tivesse traumatizado por algum treinamento recente. Você não quer escolher. Nenhum deles parece querer você também. Um assistente com jaleco sujo e olheiras eternas te entrega uma ficha com as especificações. Escolha rápido. Temos 42 crianças agendadas hoje. Você hesita. Ele revira os olhos. Todos são perigosos. Não existe escolha segura. Pegue um e vá embora. Você escolhe o Charmander. Talvez porque ele te encare com menos ódio. Talvez porque você tenha medo de parecer fraco se pegar o que está tremendo. Eles te dão uma Pokébola, mas avisam. Ele ainda não obedece comandos. Só use se for emergência. Emergência. Como se a sua vida fora dali não fosse uma. Depois disso, você recebe uma Pokédex.
É fria, pesada, cheia de bugs. O visor tem marcas de dedos. Ela vem com um cartão de identificação do governo e uma pequena cápsula de alimentos desidratados. Apenas 3 dias de suprimento. O assistente empurra tudo para você como que entrega um lanche num presídio. Ninguém diz boa sorte. Ninguém diz vai ficar tudo bem. Na saída te entrega uma lista com as rotas seguras para iniciantes, mas todo mundo sabe que as rotas não são seguras. Apenas tem menos chance de morte imediata. Você vê outros meninos já com ferimentos leves, um com a roupa queimada, outro com uma talha improvisada no braço. Ninguém fala sobre isso. Apenas seguem andando. Você sai pela estrada de terra que leva à primeira rota. O laboratório vai ficando para trás. Sua casa, mais ainda. Você sente o peso do Charmander na Pokébola no cinto e sente que, a partir daqui, você está sozinho. Realmente sozinho. A estrada não tem placas. Só mato alto e o som constante de insetos. Você lembra que nas aulas diziam para dormir sempre em árvores, se possível. Evitar cavernas. Não andar à noite. Não acender fogo em lugares abertos. E nunca, jamais, tirar o Pokémon da Pokébola sem estar em terreno plano e sem obstáculos. Você ignora metade das instruções. Porque são muitas. Porque o medo confunde. E porque a ficha da Pokébola já está suando na sua mão. E porque o Charmander está ficando inquieto. Você decide soltar ele. Não sabe por quê. Talvez para ver se ele te aceita. Talvez para não estar mais tão sozinho. A Pokébola emite um som agudo quando se abre e o chão esquenta ao redor. O Charmander surge num carão laranja e imediatamente sibila para você. Seus olhos são vermelhos como brasa e ele se move como um animal afaminto. Você dá um passo para trás, ele avança um pouco, para, observa. Você tenta falar, tenta repetir os comandos ensinados na escola. Sentar, esperar, amigo. Mas as palavras são idiotas. O bicho não entende, ou não se importa. Ele vira o rosto, mostra os dentes e cospe uma pequena labareda no chão. Seu coração dispara. Você pensa em enfiar ele de volta na Pokébola, mas hesita. E é nessa hesitação que percebe, você está sendo testado. O Charmander não quer te obedecer. Ele quer saber se você é mais fraco do que ele. E talvez seja. Você recua mais um passo. A bota afunda na terra úmida da trilha. O cheiro de fumaça e medo se mistura no ar, denso, sufocante. O Charmander erva um pouco a Talden alerta, como se alimentasse da sua insegurança. E talvez se alimente mesmo. Dizem que Pokémon sentem o medo. Alguns especialistas chamam isso de empatia primal. Outros apenas dizem que eles atacam quem demonstra hesitação. Você fecha os olhos por um instante e pensa na sua mãe naquela manhã, parada na cozinha, mexendo um chá frio. Ela também estava com medo, mas se obrigou a não demonstrar. Como você agora. Então você engole seco, abaixa o olhar para não encará-lo direto, o que seria uma provocação, e ajoelha devagar, num gesto de rendição. Coloca a mão na mochila lentamente, retira uma das bolachas secas do kit de ração padrão e a deixa no chão, entre vocês. O Charmander cheira o ar, aproxima-se, desconfiado. Observa você, depois a comida, e num movimento brusco, abocanha o alimento e se afasta novamente, sem desviar os olhos. A tensão continua ali, pendurada entre vocês. Mas você sente que, por agora, foi suficiente. Ele não te atacou. Ainda. Com as mãos trêmulas, você retorna ele à Pokébola. Um alívio imediato, mas incompleto. A Pokébola vibra por alguns segundos como se estivesse lutando contra o próprio fechamento. E só depois, silencia. Você aprende no cinto mais firme agora. O dia ainda mal começou. Você caminha sem rumo preciso pela trilha, seguindo o que o mapa chamava de Rota 1, mas que mais parece uma picada aberta às pressas entre arbustos altos. As folhas cortam seus braços. Espinhos agarram sua calça. O sol começa a subir e o calor se torna uma parede. Você não se atreve a tirar o casaco,
porque foi treinado para mantê-lo sempre. É sua única proteção contra picadas de Beedrills, cortes de Scythers e garras de Sentrets selvagens em surto. A realidade do mundo fora da cidade é brutal. Não há centros de cura a cada esquina, como nos jogos. Os centros Pokémon são estruturas escassas, construídas apenas em grandes cidades. As enfermeiras Joy são poucas, sobrecarregadas e não se importam com iniciantes. Só atendemos emergência a nível 4 ou superior. Essa foi a primeira lição nas aulas da escola. Você segue andando e começa a perceber coisas. Uma mochila abandonada no chão, rasgada, com marcas de garras. Um tênis infantil pendurado num galho. Um cheiro estranho vindo de um arbusto. Algo entre carniça e plástico queimado. Você ignora, ou tenta ignorar. Seu relógio apita. 12:00. A recomendação é parar, procurar abrigo, comer algo. Mas você não encontra nada além de pedras e lama. Então se senta à sombra de uma árvore grossa, tentando não tocar nos líquens, porque podem conter esporos de paras. Abre a Pokédex e tenta verificar a ficha do seu Charmander. A tela falha algumas vezes antes de exibir informações básicas. Charmander 004. Tipo: fogo. Altura: 60 centímetros. Peso: 8,5 kg. Nível de controle: baixo. Grau de domesticação: 2 de 10. Reações comuns: hostilidade defensiva, labaredas reflexas, comportamento de matilha. Há também um gráfico mostrando níveis hormonais instáveis. A Pokédex recomenda interações graduais, nunca contato físico direto nos primeiros 30 dias. Você fecha o visor. Tarde demais. Depois de comer um pedaço da ração seca, que tem gosto de papel molhado com sal, você tenta descansar, mas o som da floresta é constante. Zumbidos de insetos, farfalhar de folhas, gritos agudos de pokémons que você não reconhece. A cada som, seus músculos se contraem. Você lembra da estatística dita por um instrutor no treinamento. 47% dos treinadores novatos não sobrevivem à primeira semana. Você achava que era exagero. Agora não tem tanta certeza. À tarde, a trilha se torna mais íngreme. Você escorrega algumas vezes. Seus joelhos já estão esfolados. O calor cede lugar à umidade sufocante. Você sente o cheiro de mofo e fezes. E então vê pegadas grandes com 3 garras, recentes, profundas. Você prende a respiração. As aulas ensinaram que você deve fugir se encontrar marcas assim, mas também disseram que fugir rápido atrai predadores. Mantenha o ritmo. Não corra. Não demonstre pânico. Você tenta obedecer, mas sua perna treme. A Pokébola no seu cinto pulsa levemente. O Charmander sente algo. E você também. Algo está observando. Algo está perto. Você não consegue ver, mas sabe. Instintivamente, sabe. Um som seco ecoa. Um galho quebrado. Você não pensa. Solta o Charmander. Ele surge num clarão e imediatamente sibila para a mata à frente. O rabo se ergue como uma tocha viva. O som de arbustos se afastando indica que algo recuou ou está dando a volta. Você e o Charmander se encaram por um segundo a entendimento. Não amizade, mas uma trégua. Vocês têm o mesmo medo agora, o mesmo inimigo invisível, o mesmo instinto de sobrevivência. Você passa a noite acordado, encolhido ao lado dele. Ele dorme pouco, mantém a cauda acesa, os olhos entreabertos. Qualquer barulho o faz ronzar, qualquer movimento faz car. Você sente o chão duro, o frio entrando pelas botas molhadas e a fome se acumulando no estômago. Mas nada disso importa tanto quanto a verdade que começa a enraizar em você. Essa não é uma aventura. É uma seleção natural disfarçada de rito de passagem, uma política pública travestida de jornada mágica. E você não tem escolha a não ser continuar andando, porque voltar
não é uma opção. Porque ninguém quer fracassados de volta. Porque o mundo real de Pokémon não é sobre crescer, é sobre sobreviver. Você não dorme. O chão está úmido, coberto por um musgo frio que penetra pelas costuras da sua calça. Seu corpo dói. As costas, os tornozelos, o pescoço tensionado de tanto se manter alerta. A floresta ao redor respira, não com paz, mas com um ruído contínuo e molhado, umidade pingando das folhas, chiados, zumbidos, rosnados longínquos que você tenta ignorar. E no meio disso tudo, um novo ruído, o da sua própria mente, mastigando pensamentos que você não queria ter. O Charmander está a poucos metros, sentado sobre uma pedra, com a cauda protegida por uma cobertura metálica parcial, padrão para espécimes agressivos. A ponta de sua chama lança sombras longas e vacilantes nas árvores, mas não aquece. O fogo dele não foi feito para conforto. É um símbolo, um aviso. Ele está acordado, mas não inquieto. Parece observar a mata com desconfiança, como se conhecesse esses sons melhor do que você, como se soubesse o que é normal e o que significa perigo. E o mais importante, como se soubesse que você não sabe de nada. Você se encolhe contra a mochila e ajusta o casaco, sentindo o tecido colado à pele com suor seco. A comida acabou no almoço. A água, você bebeu quase tudo antes de lembrar que teria que racionar. Restam talvez 2 ou 3 gotas no cantil. A Pokédex te avisa que o ar da floresta é impróprio para a coleta direta. Alto índice de esporos, micro-organismos tóxicos e resíduos deixados por coffins. A água nos córregos? Possivelmente contaminada. Parasitas aquáticos são comuns. Seu estômago dói, mas a dor é mais suportável do que a sede. A noite cai rápido nas rotas selvagens. A escuridão não é completa. Há luzes ocasionais de pokémons luminescentes como Volbits e Murrelus ao longe, mas isso só torna tudo mais inquietante. Sombras se movem onde não deveriam. Clarões repentinos revelam silhuetas que somem logo depois. Sons de passos abafados. Um grito curto interrompido vindo de muito longe. Você se pergunta se era humano. O medo não é mais um visitante. Ele se tornou uma camada da sua pele. Você já não sabe se está com frio ou se apenas parou de sentir. Os braços estão dormentes, a cabeça dói e o tempo passa de forma estranha, como se o relógio se recusasse a avançar, arrastando os segundos numa lentidão cruel. Em algum momento, talvez meia-noite ou talvez muito antes, o Charmander se levanta de um salto. A cauda chicoteia ao ar e acende tudo ao redor num tom alaranjado. Você também se ergue, trêmulo, tentando entender o que ele viu. Então, escuta. Um estalo seco. Depois outro. Ramos se partindo, folhas mexendo. Algo se aproxima. Você engole em seco e tateia a Pokébola, mas ele já está fora dela, e agora não seria possível contê-lo. O olhar do Charmander brilha como brasa viva. Ele se posiciona na sua frente, um instinto quase paternal, ou talvez apenas territorial. Seja o que for, você aceita. E então você vê 2 figuras pequenas, ágeis, de olhos redondos e brilhantes se movendo entre os arbustos. Sentret? Não. Muito pequenos, muito rápidos. Quando se aproximam mais, você reconhece. Pultienas. 2. Famintos, o pelo cinzento desgrenhado, os dentes expostos num rosnado quase silencioso. Um deles está manco, o outro com cicatrizes. Pokémons de descarte, rejeitados por treinadores e abandonados nas rotas. Eles caçam em pares e preferem presas pequenas ou jovens.
como você. O Charmander rosna de volta e solta uma pequena chama no ar, não como ataque, mas como aviso. Os Poochyena hesitam, avaliam. O menor recua, o outro avança um pouco, um jogo de paciência. Eles estão acostumados com humanos que tremem, com pokémons que hesitam. Você não sabe o que fazer. Na escola, a teoria era clara. Em confrontos inesperados, assuma a posição defensiva, use gritos altos, amplifique a luz, não demonstre vulnerabilidade. Mas o que eles não te ensinaram foi o som real que um Poochyena faz quando corre em sua direção. Nem o cheiro de sangue que ele carrega, nem a paralisia que toma conta do seu corpo quando a ameaça não é virtual, mas viva, quente, próxima. O ataque acontece em segundos. O Poochyena maior salta. O Charmander ruge e então fogo. Um clarão alaranjado explode diante de você. O Poochyena é atingido numa roda no próprio eixo e cai, com um guincho seco, o pelo em chamas. O outro foge. O Charmander avança sobre o que caiu, crava as garras e o ataca com violência instintiva, como se não soubesse parar. Você grita, tenta afastá-lo, não por compaixão, ou talvez sim, mas porque o som do grito do Poochyena está te corroendo por dentro. O Charmander para, respira pesado. O chão ao redor está chamuscado. O Poochyena não se move mais. Você se ajoelha, não sabe por quê. Sente a garganta fechar. Um som sai da sua boca, mas não é uma palavra, é apenas um ruído rouco, frustrado, impotente. O Charmander te observa. Ele está calmo agora, satisfeito, como se dissesse: é assim que funciona aqui fora. E você entende. Entende que não existem batalhas amigáveis, não existem derrotas seguras, que o mundo real não tem música de fundo, nem tela de transição. Tem cheiro de carne, sons de ossos quebrando, fumaça densa e o silêncio posterior, mais pesado do que qualquer grito. Você cobre o corpo do Poochyena com folhas, não porque foi instruído a fazer isso, mas porque precisa fazer algo, qualquer coisa. O Charmander volta a se deitar, lento, sem pressa, sem culpa. Você se senta ao lado dele. A cauda dele ainda emite luz fraca, suficiente para revelar a fumaça subindo do chão negrecido. E ali, naquela primeira noite, entre morte, sono interrompido e o frio da floresta, você percebe que não existe volta, nem no sentido literal, nem no simbólico. Você viu, você participou, você sobreviveu. E isso muda você. Para sempre. Você acorda com dor no pescoço. A cabeça encostada numa raiz retorcida. O corpo coberto de orvalho. Seus dedos estão inchados. Os joelhos arranhados. A lama seca nas laterais da sua calça. Você nem lembra quando pegou no sono. Charmander está ali. A chama da cauda pulsa devagar, mas sem apagar. Ele dorme leve, como quem sonha com mais do que você pode entender. Em algum lugar, muito longe, um pidioto canta um som grave e prolongado. É assim que começa o segundo dia. Você levanta devagar. Mastiga um pedaço de ração agora endurecida e tenta ignorar o gosto de ferrugem. Bebe o resto da água. A Pokédex apita com um alerta. Nível de hidratação crítico. Busque ponto de coleta. Você não responde. Apenas caminha. Cada passo ecoa como um lembrete. Você está no território deles. Pokémons. Treinadores. Predadores. E todos têm mais experiência do que você. Você segue por uma trilha de terra batida, até que ela se bifurca. À esquerda, mata fechada. À direita, um campo baixo,
com ervas e sinais de pegadas. Humanas. Recentes. Pegadas largas e ritmadas. Provavelmente outro treinador. Você segue, porque qualquer coisa que se pareça com civilização, agora, é conforto. E então vê um garoto, talvez 1 ou 2 anos mais velho. Casaco verde escuro, mochila tática, cabelos bagunçados. Ele está em pé sobre uma pedra observando o horizonte. Ao lado dele, um ratata, mas diferente dos comuns. Este tem cicatrizes no focinho e os dentes mais amarelados que o normal. Você o reconhece como uma variante de ambiente urbano, conhecida por sobreviver em esgotos e regiões industriais. Aquilo não é um mascote. É um sobrevivente. O garoto se vira. Seus olhos te analisam. Não há gentileza neles. Só cálculo. Você é novo. Ele diz sem perguntar. Você confirma com a cabeça. Então você deve ter um dos 3 iniciais. Você não sabe se responde. O ar pesa entre vocês. O ratata rosna. Charmander sai da Pokébola sozinho, como se sentisse a ameaça. O garoto sorri. Mas não é um sorriso acolhedor. É predatório. Batalha? Você engole seco. Toda a sua formação diz que recusar é um direito. Mas também diz que recusar é visto como covardia. E aqui fora, a covardia atrai atenção. A fraqueza é um convite. Tá bom, você responde. Vocês se posicionam. Sem árbitro, sem plateia, sem regras claras. O garoto comanda o ratata com gestos mínimos. E ele ataca. Rápido demais. Antes mesmo de você processar, o roedor já mordeu a perna do Charmander, que reage com uma rajada de brasas curtas. O ratata rola para o lado e retorna, mirando o pescoço. Você grita comandos. Os mesmos ensinados na escola, mas eles soam vazios. Ataque rápido, defesa. Nada acontece como previsto. O Charmander reage com brutalidade instintiva, não obediência. Ele morde de volta. Crava as garras. As chamas aumentam. E o ratata começa a gritar. O garoto não intervém. Observa em silêncio, sem piscar. A batalha vira carnificina. Quando o ratata finalmente recua, está sangrando. Um dos olhos parcialmente fechado, mas ainda em pé. Charmander também está ferido. A perna lateja, mancando visivelmente. Mas seus olhos estão famintos. Algo se acendeu nele. Algo que talvez nunca mais se apague. Seu inicial tem potencial, diz o garoto, como quem avalia uma peça de caça. Você tenta responder, mas não sabe o que dizer. O que sente não é orgulho, é medo. Você devia treinar melhor seus comandos. Ele continua. Se fosse uma luta de verdade, ele teria morrido. Você fica em silêncio. E o garoto se aproxima. Quer uma dica? Você não responde. Não confie em ninguém que te oferecer cura de graça. Ele vira as costas e segue andando, com o ratata mancando atrás dele. Você observa até que desapareçam na trilha. E então, sem saber por quê, você sente algo quente escorrer do nariz. Sangue. O primeiro de muitos. O corpo reage ao estresse, à fome, à sede, à tensão contínua. Você se senta, tremendo. A Pokébola do Charmander pisca. Ele não entra. Está te observando, julgando. Você não sabe se te respeita mais agora, ou se passou a te temer menos. A realidade bate. Este mundo não é um campo de batalhas. É uma selva regulada por aparências de sistema. Não há igualdade. Há apenas força, domínio e os que aprendem rápido demais a sobreviver. Você recolhe o que resta da sua dignidade.
e segue. Porque parar não é uma opção. Porque a estrada não volta. Porque agora alguém te viu. E alguém, em algum lugar, sabe que você está aqui e é fraco. A cidade surge no horizonte como uma miragem. Prédios baixos, uma torre de transmissão enferrujada e postes com placas amassadas. Você sente o coração acelerar, não de alívio, mas de desconfiança. O que te ensinaram sobre as cidades parecia um conto de fadas. Refúgios seguros, postos de cura, pessoas boas. Mas nada disso parece verdadeiro quando você vê os muros. Sim, a cidade tem muros, altos, com cercas eletrificadas. 2 vigilantes estão na guarita, observando você pela mira de um drone. Você ergue o cartão de identificação que recebeu no laboratório. Eles não dizem nada. A cancela se abre com um estalo metálico, como uma porta de prisão. Lá dentro, o cheiro muda. É mais químico. Desinfetante barato, suor antigo e algo queimado. O chão é arrachado, coberto por folhas secas e lixo. Crianças com menos de 15 anos andam apressadas, com pokémons feridos, bandagens improvisadas e olhares vazios. Ninguém brinca, ninguém sorri. Você pergunta a um rapaz onde fica o centro Pokémon. Ele aponta, sem olhar nos seus olhos. A construção é a maior da cidade, e mesmo assim parece pequena demais para o número de pessoas na fila. Você se aproxima. Um aviso luminoso pisca sobre a porta. Tempo estimado de atendimento: 7h35. Prioridade para casos críticos, nível 4+. Você não sabe o que é nível 4, mas sabe que não é o seu. Charmander manca ao seu lado. Você se pergunta se deveria levá-lo mesmo assim. Mas uma garota sentada perto da porta te chama baixinho. Se ele ainda está andando, não vão atender. Você se vira. Ela tem o rosto sujo, o braço enfaixado com o que parece um pedaço de lençol. Ao lado dela, um Sandshrew com a barriga cheia de hematomas. Está desacordado. Ele está nível 3. Tô aqui desde ontem. Você não sabe o que responder. Então apenas se senta ao lado dela. A espera começa. O tempo ali é outra coisa. Não é contável, é pesado, é morno. Um ventilador no teto gira lento, espalhando mais poeira do que vento. O som ambiente é feito de choro abafado, comandos sussurrados e tosses secas. Você tenta usar a Pokédex para se distrair. Ela mostra um tutorial automático sobre primeiros socorros, mas a tela trava. Você reinicia. A bateria marca 23%. Você não trouxe carregador. Ninguém trouxe. Não há tomadas disponíveis. Um garoto com a mão enfaixada está deitado próximo a uma delas. Quando alguém se aproxima, ele mostra os dentes. Literalmente. Depois de 4 horas, um alarme toca. A porta do atendimento se abre. Um garoto é carregado por 2, outros. O braço dele está queimado. A pokebola na mão dele está rachada. Um oficial grita: "Emergência! Liberação do próximo slot!" O garoto some para dentro. A porta fecha. E tudo volta ao silêncio. Você decide que não pode esperar. O Charmander está ofegante, mas não desmaiado. Você improvisa um curativo na perna dele com o lenço da sua mochila. Ele aceita com relutância. Rosna, mas deixa. Você olha ao redor. Há um quadro de avisos com folhas amareladas. Procura-se. Mortes recentes na Rota 2. Evite viagem à noite. Missões de patrulha. Recompensa variável, apenas para nível bronze ou superior. Achado um corpo próximo à entrada leste. Você não entende como aquilo virou normal, como tudo isso é aceito, mas entende que perguntar não muda nada. No final da tarde,
Um homem aparece com uma caixa de suprimentos e grita: distribuição de ração e antisséptico, só para os registrados. Filas! A multidão se ergue como um organismo único. Você entra na fila. Recebe um pacote com 3 bolachas, uma garrafa pequena de solução para feridas e um panfleto. Não espalhe rumores. Boatos causam pânico. Denuncie. Você lê aquilo 3 vezes. Depois se senta num canto. Come uma bolacha, divide metade com o Charmander. Ele devora com um olhar faminto. Talvez tenha começado a te aceitar. Ou só esteja fraco demais para te desafiar hoje. Enquanto mastiga, você vê um grupo de treinadores mais velhos se reunindo. Estão rindo, sujos, com marcas de luta, mas rindo. Eles falam de batalhas, de ginásios, de insígnias. Parecem adultos, mas têm 13, talvez 14 anos. Você nota que todos eles carregam uma braçadeira, vermelha com um símbolo do governo. Isso os coloca acima de vocês. Eles têm prioridade. Eles têm acesso. Eles não precisam mais esperar. Um deles nota seu olhar. Você é novo, né? Você não responde. Primeira insígnia ainda? Boa sorte então. Eles riem e vão embora. Você se encosta na parede. Sente o corpo pedir sono, mas a mente não deixa. A cidade é mais segura do que a mata, sim, mas não é acolhedora. Não é lar. É só uma pausa. E você entende, o centro Pokémon não é um hospital. É um filtro. Ele separa os que podem continuar dos que já não fazem sentido investir. E você está no meio. Ainda inteiro. Mas por quanto tempo? Do lado de fora, o ginásio parece um centro esportivo mal conservado. Uma estrutura de concreto e vidro fosco, com partes enferrujadas e pichações que tentaram apagar. Uma placa lascada ainda segura o brasão oficial da Liga Pokémon, o mesmo que aparece nos livros didáticos, nas transmissões do governo, nos adesivos das Pokébolas. Você para em frente à porta. Seu corpo está cansado, mas algo dentro de você empurra. Não é ambição, não é orgulho, é sobrevivência. As insígnias não são troféus, são permissões. Sem elas você não avança para as próximas rotas. Sem elas não pode comprar suprimentos avançados. Sem elas você é um estorvo ambulante. Você entra. O interior é abafado, iluminado por refletores de teto. O chão é feito de placas de borracha e cimento rachado. Há marcas de queimaduras no chão, manchas secas de sangue nas colunas, um cheiro forte de desinfetante e metal. Atrás de um balcão, um homem velho com um cachecol laranja olha para você. Ele não parece surpreso. Primeira vez? Você confirma com a cabeça. Nome? Você responde. Ele digita lentamente um terminal antigo. A tela pisca. Iniciante, sem insígnias, um Pokémon registrado, Charmander. Ele olha para você. Tá ciente das regras, né? Você hesita. Ele continua sem esperar resposta. Sem batalha automatizada, sem simulação. É ao vivo, valendo. Se você perder, não reclama. Se o seu Pokémon não voltar, a culpa é sua. Você não sabe se aquilo é protocolo ou aviso. Ele abre uma porta atrás dele. Uma escada leva a uma sala circular, úmida, com arquibancadas vazias. No centro, uma arena mal iluminada. No canto oposto, um garoto. Sim, um garoto. Não é o líder de ginásio que você esperava. Ele tem talvez 12 anos. Veste roupas de treino e uma braçadeira vermelha. Ao lado dele, um Monkey. Os olhos do Pokémon são frenéticos, o corpo coberto de cicatrizes. Ele pula sem parar. Em volta dele, marcas no chão de onde já bateu tantas vezes que o cimento se desfez. O garoto sorri, mas não é um sorriso caloroso. É o mesmo tipo que você viu no rival da Rota 1. Vai com o Charmander, né? Legal, espero que ele aguente o primeiro round. Você respira fundo, libera o Charmander. Ele aparece, ofegante, mas firme. A perna ainda está machucada, mas a chama da cauda está viva. Ele não olha para você.
encara o oponente. A batalha começa. E não é como nos vídeos. Não há comandos bonitos, não há gritos de torcida. Há suor, a dor. O Monkey ataca como uma criatura selvagem, grita, morde, rasga. Charmander reage com fogo, garras, dentes. A luta é rápida e suja. Você tenta gritar instruções, mas não sabe se ele ouve, ou se liga para elas. Você não está no controle, nunca esteve. Depois de minutos que parecem horas, o Monkey recua, arfando. Charmander está em pé, o rabo queimando com intensidade. Há sangue nos dois. O garoto levanta a mão. Chega, ele passou. Você não entendeu. Não teve árbitro, não teve ponto, mas parece que passou. O homem do cachecol anota algo. Te entrega um objeto de metal, frio, sem brilho. A insígnia da cidade. Uma forma geométrica simples. Nada demais. Parabéns, ele diz. Você é bronze agora. Você segura a insígnia. É mais pesada do que parece. Não fisicamente, mas porque carrega o que ela representa. Horas depois, no fundo da cidade, você descobre o resto da verdade. Você encontra uma garota com 3 insígnias, sentada na calçada, fumando algo que você não reconhece. Ela vê a sua insígnia e ri. Primeira, aproveita. A segunda é onde começa a triagem real. Você pergunta o que ela quer dizer. Ela olha nos seus olhos e diz: a liga precisa de números, precisa de show, mas não de muitos campeões. O sistema filtra. A primeira insígnia é para dar esperança. A segunda já elimina quem não tem estômago. A terceira ninguém recebe por mérito, só por sangue. Você engole seco. Olha para sua insígnia e percebe que não é um prêmio. É um bilhete de entrada para algo pior. Você não queria partir à noite. Tudo no seu corpo dizia não. Mas você parte mesmo assim, porque a cidade não te oferece abrigo, porque o ginásio já foi. E agora você precisa alcançar o próximo centro de avaliação antes do fim da semana. Se não chegar, perde a elegibilidade do programa de subsistência, 20 créditos por mês. A única ajuda garantida do governo aos treinadores de nível bronze. Foi o que o homem do balcão disse, sem expressão, como se isso não fosse nada. Mas você sabe que é tudo. Então você parte. A Rota 3 não tem iluminação, nem placas. O mapa da Pokédex está desatualizado. As árvores se tornaram paredes, os sons, monstros. Tudo range, sussurra, respira. A escuridão não é só falta de luz, é um peso, um líquido grosso que você precisa atravessar com o corpo inteiro. Você segura uma lanterna fraca, a bateria falha, às vezes pisca. Você a sacode, ela responde por alguns segundos, mas o que ela revela nem sempre te ajuda. Olhos. Vários. No alto das árvores. No chão. Às vezes, a centímetros do seu rosto. A floresta à noite não dorme. Ela acorda. Charmander caminha à frente. A cauda dele ilumina o caminho com um brilho trêmulo. O calor irradia nas suas costas, mas a luz também atrai. Ela chama a atenção. Você sabe disso, mas não pode apagá-la. Sem a chama ele morre. Sem ele, você morre. A chuva começa. Fina, cria, mas constante. A trilha vira lama. Seu pé afunda a cada passo. Seu casaco encharca por dentro. A mochila pesa o dobro. Seus dedos estão duros, a pele enrugada. A Pokédex vibra em seu bolso, com alertas de nível de exposição elevado. Você ignora. Ou talvez só não consiga mais ler. Horas passam. Ou talvez minutos. Você não sabe mais. A mente começa a falhar. Você vê coisas. Figuras entre as árvores. Um garoto pendurado pelos pés, balançando ao vento. Uma menina com olhos ocos, oferecendo uma pokebola quebrada. Um grupo de Pikachus te observando. Imóveis. Um Wigglytuff que canta uma canção que parece sua mãe chamando seu nome. Você pisca. Nada está lá. Ou estava. Você tenta se concentrar no som da chuva, no som das suas botas esmagando folhas, no som do seu próprio coração.
mas até ele parece errado. Você ouve seu nome, sussurrado, trêmulo. Você se vira. Nada. Charmander para, irritado, rosna para o vazio. Ou ele também ouviu? Você caminha mais. As árvores parecem girar, o chão inclina. Um som agudo invade sua mente, não de fora, mas de dentro, como um zumbido antigo escondido na sua memória. A Pokédance vibra de novo. Você olha. Campo de distorção psíquica detectado. Causa provável Musharna, Hipno ou similar. Você quer gritar, mas só consegue cair de joelhos. A floresta gira ao redor. A lama te engole até os cotovelos. Você sente a Pokébola vibrar. Charmander está tentando te proteger, mas você não consegue mais vê-lo. Só vultos, cores, sons que nunca existiram. Você está de volta em casa. Sua mãe está sorrindo. Ela diz: "Volta para casa, filho. Não precisa lutar." Você estende a mão. E então uma dor atravessa seu ombro. Corte seco. Você cai de lado. A boca cheia de terra. Realidade. Charmander está sobre você, sangrando, com uma mordida recente no pescoço. Algo o atacou. Um Pokémon invisível, ou rápido demais para você ver, ou talvez nem fosse um Pokémon. Você tenta levantar. As pernas falham. Você arrasta o corpo até uma clareira onde a chuva cai com menos força. O chão ali é firme. Você abre a mochila, pega a solução antisséptica do centro Pokémon. Ela arde nos seus próprios cortes, mas você passa no Charmander também. Ele grita, mas não te ataca. Ele confia em você, não por amizade, mas porque vocês agora compartilham o mesmo colapso. Vocês dormem ali, ou desmaiam. Acordam horas depois, encharcados, mas vivos. A Pokédex mostra. Distância até a cidade, 1,7 quilômetros. Vocês conseguem, com fome, com febre, com pesadelos ainda vivos, mas vocês conseguem. E quando as luzes da próxima cidade aparecem, você percebe, sobreviveu. Mas uma parte de você ficou naquela floresta e talvez nunca mais volte. Você chega à cidade na manhã seguinte, mas chamá-la de cidade talvez seja generosidade demais. Não há muros, não há posto de vigilância. A placa de entrada está caída, semi-enterrada no barro. As construções são baixas, descascadas, cobertas por trepadeiras. Algumas têm janelas tapadas com tábuas, outras com trapos e sacos plásticos. Você caminha devagar. O chão é arenoso, rachado. Há pegadas humanas, mas antigas. Nenhuma recente. O silêncio aqui não é natural. É carregado. Como se a própria cidade estivesse tentando esquecer que existiu. No centro da praça, um centro Pokémon, ou o que sobrou dele. A porta de vidro está trincada e uma faixa amarela do governo cobre a entrada. Fechado por tempo indeterminado, risco sanitário classe 2. Você ignora. Empurra a porta. Ela range com um som seco. Lá dentro, o que deveria ser um santuário de cura parece mais um necrotério. As luzes não funcionam, o painel de atendimento está pifado, a recepção tomada por mofo. Atrás do balcão, onde deveria haver uma enfermeira Joy, há apenas um manequim quebrado com um boné rosa na cabeça. Você sente o estômago virar. No chão, caixas com suprimentos vencidos, antissépticos ressecados, seringas abertas, frascos de nutrição vazios. As câmaras de recuperação estão quebradas, com marcas de garras no acrílico. Você se pergunta o que aconteceu ali, mas talvez já saiba. Charmander fareja o ar. Ele rosma abaixo. Você se agacha e o observa. Os pelos da sua nuca estão eriçados. Ele sente o que você ainda não vê. E então, ouve. Um som arrastado, abafado, como garras no piso. Lento, irregular. Você se vira. Uma sombra atravessa o corredor ao fundo, pequena, hesitante. Você segue, devagar.
A sombra entra numa sala lateral. Você empurra a porta. Ali dentro, entre caixas e destroços, está um putiena. Mas não como o que você viu na floresta. Este está magro, com a pele colada aos ossos. As patas traseiras estão feridas, a orelha direita arrancada. Ele não rosna, não reage, apenas observa. Os olhos opacos, como se já não estivesse aqui, como se só o corpo restasse. Você se aproxima devagar. Charmander se mantém parado, atento, mas não ataca. Você tira um pedaço de comida do fundo da mochila. O último. Estende a mão. O putiena não se move, nem para aceitar, nem para fugir. Você deixa a comida no chão. Ele fareja, hesita. Come devagar. Depois se deita novamente e fecha os olhos. Você senta no canto oposto da sala. O ar cheira a urina, ferrugem e abandono. E então, pela primeira vez, você chora. Não por medo, não por dor, mas por algo mais denso. Por perceber que esse é o mundo real de Pokémon. Que há cidades inteiras deixadas para morrer, centros abandonados, Pokémons esquecidos, treinadores que não voltaram ou que escolheram ficar aqui, invisíveis. Você dorme ali mesmo, ao lado de 2 Pokémons. Um que ainda resiste, outro que já desistiu. Ao acordar, o putiena não está mais lá, nem a comida. Só o silêncio. Você sai da cidade horas depois, sem cura, sem reforços, mas com algo que talvez seja mais útil do que qualquer insígnia: consciência. Você agora sabe que a jornada não é só batalha, é testemunho. É ver o que ninguém quer mostrar. É entender que o mundo Pokémon não quebrou. Ele foi projetado assim. Você caminha por 2 dias, sem rumo, sem destino claro, só com o instinto de que precisa sair dali, de que precisa se afastar da cidade fantasma antes que o silêncio dela também te consuma. O chão muda sob seus pés, a floresta se abre, o solo fica mais seco, as árvores mais espaçadas. Há menos gritos noturnos, mas mais sinais de passagem humana. Bitucas de cigarro, marcas de pneus finos, panfletos rasgados, oficina Pokémon, concerto de Pokébolas. Você segue e então vê um campo improvisado, barracas desgastadas, lonas penduradas entre troncos, um gerador pequeno fazendo barulho de motor cansado, gente andando de um lado para o outro, carregando baldes, mochilas, Pokémons feridos nos braços. É um acampamento, mas não como os da propaganda do governo. Este lugar não existe nos mapas oficiais. Não faz parte da rede de apoio ao treinador iniciante. Você é anotado no instante em que chega. Um homem robusto, com cicatrizes nos braços, para na sua frente. Ele não sorri. Novo? Você assente com a cabeça. Ele observa seu cinto. O Charmander, sua roupa rasgada. Bronze, ainda inteiro. Deve sorte. Você não responde. Ele aponta com o queixo para uma fogueira ao fundo. Fica por ali. Ninguém te alimenta aqui. Mas se tiver alguma coisa para trocar, pode conseguir uma noite seca. Você agradece. Ele já se afastou. Você atravessa o acampamento devagar, tentando não chamar atenção. Os olhares que recebe não são hostis, são gastos. Olhos que já viram demais, que não esperam mais nada. Um garoto de uns 13 anos segura um Spearow com a asa enfaixada. Uma menina mais nova sussurra para um Oddish que perdeu todas as folhas. Há uma mulher dormindo em cima de uma Pokédex quebrada, abraçada a uma mochila como se fosse um cobertor. Ninguém ali parece treinando. Ninguém busca insígnias. Estão apenas existindo. Você se senta próximo à fogueira. A chama lame o ar com preguiça. O calor é fraco. O cheiro é de madeira úmida e comida passada.
Um senhor está assando algo num espeto improvisado. Pode ser carne de Pokémon selvagem, pode não ser. Você não pergunta. Você chegou tarde para desistir. Ele diz, sem te olhar. Você pergunta o que ele quer dizer? Ele cospe no chão e responde: todos nós chegamos tarde demais. Você entende com o tempo. Eles são os que saíram para a jornada e não voltaram. Os que não morreram, mas também não venceram. Os que perderam seus Pokémons, ou suas Pokébolas, ou sua fé. Você conhece histórias. De um garoto que teve o braço arrancado por um pincer selvagem. De uma garota que desenvolveu uma fobia de Pokébolas depois que a dela explodiu na mão. De um menino que se recusou a batalhar até que seu parceiro morreu de inanição. Todos foram deixados pelo sistema. Você também descobre algo mais. Eles trocam suprimentos, mas não por dinheiro, por histórias. Se você tem uma história boa o suficiente, alguém te dá comida. Se você tem uma história traumática o bastante, alguém te oferece abrigo por uma noite. Você conta a do Puyatina, a cidade fantasma, o centro vazio, a comida dividida, o olhar morto. Um homem com 3 cicatrizes no rosto te entrega um pacote de bolachas. Ele te deixou viver. Isso vale alguma coisa. Você aceita. Mastiga devagar e sente o gosto de reconhecimento. Durante a noite, você escuta conversas soltas. Eles não querem que a gente saiba que isso aqui existe. Só há 3 maneiras de sair dessa vida: morrer, enlouquecer ou ser forte o suficiente para virar lenda. Lenda também morre. Alguém fala das insígnias falsas, que alguns treinadores forjam para passar pelas barreiras, que outros pagam para conseguir, que a Liga sabe e permite, porque manter a ilusão é mais importante do que manter a verdade. Você pergunta por que não vão embora. Um velho responde: para onde? Silêncio. Você entende que para alguns, esse acampamento é o último lugar onde ainda são alguém, onde o fracasso não é sentença, mas linguagem comum, onde os Pokémons feridos não são liberados no mato para morrer, mas tratados com panos velhos, sopas fracas e carinho. Naquela noite, você dorme perto de pessoas que não são boas nem mais, apenas reais. E começa a perceber que sobreviver no mundo Pokémon não é sobre vencer, é sobre entender que vencer talvez nunca tenha sido o ponto. Você acorda com a fogueira ainda queimando. O céu está cinza, o vento seco, o silêncio grosso. Charmander está deitado ao seu lado. Respira devagar, os olhos entreabertos. Você estica a mão e encosta, devagar, nas escamas da testa dele. Ele não rosna, não recua, só aceita, como quem já entendeu que o toque não é mais um teste, é um acordo. A jornada continua. Você se despede do acampamento com um aceno que ninguém responde. Ninguém se despede, ninguém pergunta para onde você vai, porque todos sabem que aqui fora perguntar é um luxo. Você atravessa campos altos. O mato bate no seu peito. A Pokédex não reconhece mais sua localização com precisão. Área fora da cobertura oficial. No visor, um símbolo intermitente. Região não autorizada. Prossiga por conta e risco. Você prossegue. Charmander segue ao seu lado. Anda melhor. A perna melhorou. A cicatriz ainda está ali como lembrança. Ele fareja, observa, caminha com uma calma que você passou a entender como vigilância constante. Ao cair da tarde, você chega a uma clareira. Há cheiro de água. Um lago. Real, limpo, sem alerta de contaminação. Você verifica 2 vezes. Depois, enche o cantil. Lava o rosto. Bebe. Charmander também se aproxima. Encosta as patas na borda. Olha para a água como quem estranha algo tão tranquilo. Depois, abaixa a cabeça e bebe. E é aí que tudo acontece. Um som rápido,
cortante, um rasgo no ar. Você não vê o que foi, só vê a explosão de água. O grito. Charmander é puxado. Você corre até a margem, vê a cauda dele sumindo, a chama ainda acesa, uma trilha de bolhas. Depois, nada. Você grita. Pula na água. A correnteza é forte, gelada, o fundo turvo. Você afunda, procura, vê uma sombra se movendo, algo grande, longo, escamoso. Gyarados. Você tenta nadar até ele, mas é tarde. O sangue sobe antes do corpo. Pequenas faixas vermelhas tingem a água. A cauda de Charmander emerge por um segundo. Depois, apaga. A chama apaga. Você fica parado, dentro do lago, molhado, paralisado. A Pokédex emite um som agudo. Uma tela surge. Charmander, número 004. Status: morto. Dados encerrados. Inserir relatório de perda. Você não consegue respirar. Não há transição de tela. Não há musiquinha triste. Não há botão de continuar. Há só você, no meio de um lago, com um peso novo dentro do peito. Você volta para a margem. Senta. Não sente frio nem dor. Só um buraco. A pokebola dele ainda está no seu cinto. Agora apagada. Fria. Sem resposta. Você não sabia que podia doer tanto. Você não chorou quando saiu de casa. Não chorou ao ser atacado, nem quando dormiu ao lado da morte. Mas agora você desaba. Porque era só um Pokémon, dizem. Porque você vai capturar outro, dizem. Porque eles não sentem de verdade, dizem. Mas você viu. Você viu ele hesitar antes de te atacar. Você viu ele se colocar na sua frente contra 2 putienas. Você viu ele queimar por você. E agora você não vê mais nada. Você acampa ali mesmo. Não monta barraca. Não acende fogo. Só deita. De manhã você cava. Com as mãos. Com uma pedra. Com raiva. Enterra o que sobrou. A pokebola, a bandagem que usou na perna dele e um pedaço de ração que ele gostava. Não há cerimônia, só silêncio e terra. Você deixa uma pedra em cima, grava com o canivete. Ele foi mais leal do que devia. E vai embora. Não mais por insígnias, não mais por reconhecimento, não mais por prova. Agora você segue porque precisa. Porque se parar, acaba também. Você caminha sem parar por 2 dias. Não sente fome. Não sente sono. Só sente uma espécie de queimação dentro do peito. É parecida com medo, mas não é medo. É outra coisa. Algo mais escuro, mais frio, mais lógico. É ódio. Não o tipo teatral, explosivo, gritado em voz alta, mas o tipo que cresce por dentro, silencioso, como ferrugem. A perda do Charmander, sua perda, não foi uma tragédia aleatória. Foi previsível. Foi consequência direta de um sistema que força crianças a lutarem com monstros sem preparo, sem apoio, sem recursos. Você pensa em tudo que aceitou como normal. As filas eternas nos centros Pokémon, as insígnias distribuídas como controle, não como mérito, as mortes silenciosas nas rotas, as cidades que o governo finge que não existem, os acampamentos de fracassados, os Pokémons descartados como lixo. E pela primeira vez, você não quer sobreviver, você quer responder. Você chega a uma construção abandonada. Um posto de monitoramento antigo, sem energia. Lá dentro, sinais de que alguém passou por ali recentemente. Cinzas de fogueira, pegadas,
um rádio quebrado. E então, vozes. Você ouve primeiro um ruído metálico, depois um sussurro abafado. Tem outro. Você levanta as mãos. 2 figuras saem da sombra. Um garoto de uns 14 anos com o braço envolto em gaze suja. E uma mulher de uns 20 com os olhos vermelhos e uma pokebola rachada presa por cordas na cintura. Você é a da Liga? Não. Você responde. Prova. Você mostra sua insígnia. Eles olham. Riem. Ah, bronze. Então você ainda acredita. Você responde. Acreditei. Isso muda tudo. Eles te deixam entrar. Lá dentro, um grupo. Pequeno. 8, talvez 9 pessoas. Idades variadas. Todos com marcas. Um sem dedos. Outro sem um olho. Uma garota com a garganta queimada. Um senhor que fala com uma voz que parece ter sido mordida pela metade. Eles te olham como quem reconhece um igual. Alguém que acordou. Você conversa por horas. Ou ouve. Mais ouve do que fala. Eles contam histórias que o mundo não vê. De líderes de ginásio que forçam batalhas até a morte fora das câmeras. De centros pokémons que vendem cadáveres de pokémons para experimentos. De treinadores sebo enviados pela própria liga para aumentar a curva de dificuldade das rotas. Você pergunta por que ninguém denuncia. Eles riem. Um deles diz: a liga controla os centros, a polícia, os laboratórios. Denunciar para quem? Você sente a garganta fechar. Não de tristeza, mas de compreensão. Eles não estão apenas sobrevivendo. Eles estão se organizando para algo maior, algo perigoso, algo que vai contra tudo que te ensinaram. Não é revolução, diz a mulher de olhos vermelhos. É retaliação. Eles estão reunindo provas, mapas de ginásios corrompidos, imagens de batalhas ilegais, relatórios de pokémons abandonados pelo sistema. A Liga sabe que a maior parte não sobrevive. E conta com isso. Mas, se um dia, só um dia, a verdade aparecer inteira, o mundo desmorona. Você pergunta o que pode fazer. Eles te olham. Você perdeu alguém? Você não responde. Você só fecha os olhos. E quando abre, você já faz parte daquilo, não por vingança, mas porque agora você entende que continuar calado é ser cúmplice. O ódio que você sentiu se transforma, não em violência, mas em foco. Você pega papel, lápis e começa a escrever tudo o que viveu. Porque alguém precisa saber. Porque alguém precisa ler. Porque talvez, no fim, a única insígnia que importa é a verdade. Lhes chamam de Rota 9, mas o número foi apagado dos registros oficiais há anos. Você só descobre que ela existe quando alguém aponta um mapa antigo, amarelado, e passa o dedo sobre uma área borrada, uma zona vermelha, sem nome. Aqui, diz a mulher dos olhos vermelhos. É para onde vão os pokémons que saíram do controle e os dados que precisam sumir. A última rota. Você caminha com o grupo, silenciosos, armados não com armas, mas com câmeras antigas, lanternas, cabos para extrair dados e mochilas cheias de documentos que o sistema fingia que não existiam. Vocês andam por dias. No caminho, encontram marcas, cercas elétricas retorcidas, torres de vigilância abandonadas, postos comando enterrados no mato, carcaças de pokebolas fundidas no chão. A entrada da Rota 9 não tem placa. Tem uma fenda entre duas rochas, um zumbido eletromagnético constante e um cheiro. Um cheiro que você nunca esqueceu. O mesmo do laboratório, do centro fechado, da água suja, do Charmander morto. Lá dentro a floresta muda. Não há cantos de PJs, não há brisa. O céu é opaco. A luz tem uma cor estranha. As árvores são largas demais. Algumas ocas por dentro. Outras parecem respirar. Vocês seguem,
Informação. Um dos garotos, Lucas, 13 anos, 3 pokémons, braço queimado, pisa em algo que parece solo, mas afunda. O chão o engole. Um Tangrowth deformado surge debaixo da terra, cheio de tubos saindo do corpo, como se tivessem experimentado nele. O grupo age rápido, não para atacar, mas para registrar. Fotos, vídeo, testemunho. O Tangrowth recua ao ver luz. Afunda novamente. Lucas sai, chorando, mas vivo. Com um corte na barriga. Nada grave. Nada que o impeça de seguir. Mais à frente vocês veem um ginásio desativado. Metade encoberto por raízes. A outra metade, viva. Sim, viva. Uma estrutura de metal que pulsa, como um coração. Vocês se aproximam. Uma das garotas, Miri, 11 anos, especialista em invasão de dados, conecta a Pokédex a um terminal corroído. O visor pisca. E então mostra. Protocolo UL-015. Treinamento genético autônomo. Objetivo: cruzamento induzido, fusão controlada. Status: falha irreversível, sujeitos soltos. Ordens: eliminar registros, negação total. Vocês se entreolham. Um dos adultos do grupo, Mateu, anota tudo. Isso é o fim. É o que procurávamos. Mas o sistema também sabe que vocês vieram. E então ouvem. Passos. Pesados, coordenados, mecânicos. Não de pokémons, de humanos. Agentes da Liga. Vestidos com uniformes pretos, rostos cobertos, sem insígnias. Eles não estão ali para conversar. Eles estão ali para encerrar o vazamento. Vocês correm, separados, sem plano, só com o instinto. Você leva a parte dos arquivos. Corre pela mata que parece te engolir. Os galhos te cortam. As pedras te derrubam. Você sente algo quente escorrer da testa. Mas você corre até ver a luz do outro lado. Um rasgo no mato, uma saída. Você salta. Cai. Rola. Está fora. Só você. Você olha para trás. A entrada está selando. Automática. Como se a própria floresta decidisse quem sai. Você grita pelos outros. Ninguém responde. A Pokédex ainda está com você. Os dados estão ali. Provas. Imagens. Registros. Mas a que custo? Você deita. No chão. Sozinho. Molhado de suor, sangue, chuva e verdade. Você passa 3 dias vagando. Com fome, com sede, com os dados e com o silêncio de quem talvez tenha sido o único a sair. Você alcança uma cidade pequena. Não está nos mapas atualizados, mas tem um centro a Pokémon. Funcional, colorido, organizado. Você entra. O ar é gelado. As paredes são brancas demais. A enfermeira sorri demais. Você sente nojo daquilo tudo. Você pede abrigo. Ela oferece uma cama hospitalar, ração balanceada, acesso a um banho quente. Você aceita, mas não agradece. A Pokédex ainda está com você. E ela contém tudo: imagens, sons, coordenadas, testemunhos. Você espera até o dia seguinte e vai à estação da liga local. Um prédio administrativo, liso, com paredes de vidro e portas automáticas que sussurram "Bem-vindo". Você se aproxima do balcão.
Entrega a Pokédex. A funcionária sorri, agradece, pede que você aguarde. Você espera. Ela volta 40 minutos depois. Te entrega um formulário, um pacote com uma nova Pokédex e uma carta. Agradecemos sua contribuição à manutenção dos dados regionais. Sua ajuda será registrada. Por segurança, seu dispositivo original foi recolhido para análise. Todas as informações pertinentes já foram transferidas para a nova unidade. Você liga a nova Pokédex. Ela está vazia. Sem dados. Sem histórico. Sem registros. Você volta ao balcão. Pergunta. A funcionária não sorri mais. Tudo o que precisava ser analisado foi. Se houver necessidade, entraremos em contato. Você entende. Não dizem com palavras, mas dizem com o olhar. Você viu demais, mas não era para ter visto. E agora não é para falar. Você sai. Caminha pela cidade. Pessoas sorriem. Treinadores iniciantes posam com seus pokémons. Cartazes de ginásio anunciam campeonatos. Balões flutuam no céu. Crianças correm com fantasias de Pikachu e Eevee. Ninguém quer saber da verdade. A dor não vende. O trauma não atrai patrocinador. A realidade assusta. Você caminha até o topo de uma colina. Olha um horizonte. E entende. Não há volta. Você não é mais um treinador. Nem um sobrevivente. Você é um arquivo corrompido. Um aviso que ninguém pediu. Uma página que ninguém vai ler. Você pensa em jogar a Pokédex no chão. Pisar até quebrar. Sumir com tudo. Mas não faz. Você aguarda. E decide caminhar. Não para longe, não para vencer. Apenas para continuar. Porque agora você é o que resta de um mundo que finge estar inteiro. E sua existência, por si só, já é subversão.